Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ícaro Alves Alcântara aqui falando com vocês. Como vocês já sabem, né? Meu site é o icaro.med.br e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema modulação hormonal, de novo. Poxa, Ícaro, mas por que você vai falar sobre modulação hormonal de novo? Se lá no teu site já tem tanta coisa sobre isso, né? Verdade. Lá no meu site, no icaro.med.br/modulação, e no icaro.med.br/hormônios, você já encontra tudo que eu quero falar para vocês sobre o tema de hormônios, tá? Desde por que os hormônios são importantes, um pouco da fisiologia, da anatomia de glândulas, quais são os hormônios mais importantes, como deve ser feito um processo, basicamente falando, né, de reposição, de modulação, os mitos e verdades, enfim, tá tudo lá. Lembrando que modulação, se você for acessar o link, é icaro.med.br/modulação sem o C cedilha e sem o ATIL, porque nenhum link pode ter cedilha ou acento, tá bom? Então vai ser www.icaro.med.br/modulacal, né? E o www.icaro.med.br/hormônios, sem o acento circunflexo no O, tá bom? Mas, Ícaro, por que você está falando desse tema de novo? Vou explicar para vocês. No final do ano, não lembro se foi no final do ano, ou no começo desse ano, tá? Coisa de 2 a 3 semanas, me passaram várias mensagens pelo meu direct, falando, Ícaro, você viram? De novo estão se posicionando contra a modulação hormonal. E aí, é claro que eu não saio postando nada antes de checar os fatos. E o que eu vi foi o seguinte, parece que um cara, se eu não me engano, um dentista, eu não tenho certeza se foi ele, tá? Foi entrevistado por uma emissora de TV famosa no Nordeste e ele se colocou lá como especialista em modulação hormonal, tá? E aí, uma sociedade oficial em medicina resolveu soltar mais um dos seus posicionamentos dizendo que é contrária à modulação hormonal e que não existe a especialidade modulação hormonal, tá bom? Ok. Uma coisa eu tenho que esclarecer para vocês, realmente não existe a especialidade médica reconhecida modulação hormonal, tá? Existe ginecologia, existe clínica médica, existe endocrinologia, existe reumatologia, mas não existe a especialização modulação hormonalogia, né? Ou seja, você não vai ter um especialista em medicina que seja especialista em modulação hormonal. Que eu saiba, na odontologia também não existe especialista em modulação hormonal, tá? Mas nem por isso modulação hormonal vai ser uma coisa que não existe. Vou explicar para vocês. Eu, quando formei, eu já fui rapidamente para ver as medicinas que falavam de vitaminas, de minerais, de práticas ditas como alternativas, tá? Práticas energéticas, formas de diagnóstico pouco convencionais, porque eu achei que aquele negócio de identificar a doença e a doença já daria uma coisa de um manual de quais são os remédios para usar ou quais são os tratamentos cirúrgicos. Sinceramente, eu achei aquilo muito pouco de medicina e muito de uma coisa que qualquer computador consegue fazer. Tô te falando sério, sabe? Se for para jogar sinais e sintomas em algum tipo de manual, sabe? Ou na cabeça de alguém, e esses sinais e sintomas, eles dão necessariamente um leque de diagnósticos, um computador faz isso melhor, sabe? Então eu acho que tem que ter um componente humano, de conversar com o paciente, de ver as diferenças de adoecimento de um paciente para outro, de ver o exame físico quando necessário, de ver como que a pessoa vive, os hábitos de vida, como é que ela está de mente, de espírito, de relações sociais para ver o adoecimento dela. Tá? Então rapidamente eu fui para a homeopatia e tudo mais, mas eu comecei a notar que alguma coisa estava faltando na minha prática médica diária. E aí eu comecei a estudar o conceito de hormônios, fiz cursos com alguns grandes nomes, sabe, como Laí Ribeiro, como Paul Lintai, como Jeffrey Life,
como o Ítalo Rachid, como Frank Schellenberger, como Mercolat, David Brownstein, vários nomes, tá? Thierry Hertog. E aí, o que eu entendi? Que se eu tô falando com vocês neste momento e algum conhecimento meu é importante para vocês, não adianta o conhecimento estar aqui na minha cabeça, vocês aí querendo receber o conhecimento, ou eu querer conversar sobre esse conhecimento com vocês, trocar conhecimento se não tiver as palavras para transmitirem o conhecimento, não é? Então as palavras são os mensageiros. Gente, hormônios dentro do nosso organismo são a mesma coisa, mensageiros. Então, quando o cérebro quer que algum tecido no seu corpo cresça, em geral vai o hormônio de crescimento. Quando a libido precisa ser comandada, ou saúde cardiovascular e até cerebral, vai a testosterona. Quando é alguma ordem para a pele, ou anticâncer do ponto de vista de mama para a maioria dos tumores, ou então para melhorar a circulação, vai a progesterona. Tô falando de forma simplista, tá? Quando é para melhorar o metabolismo, o cérebro manda essa ordem, estimulando a glândula tireoide, que vai produzir os hormônios da tireoide. Então, hormônios são mensageiros dentro do organismo. Tem dezenas de hormônios, talvez centenas, com funções diferentes. Então, repor hormônios, o Frank Schellenberger gosta de dizer que é a mesma coisa que repor vitaminas e minerais. Se o teu organismo está precisando de vitaminas do complexo B, por exemplo, está precisando de B12, não adianta você repor B9. Ele está precisando de B12, ele pode precisar de B9 também. Mas se ele está precisando de B12, você precisa repor B12, e aí essa carência reposta vai corrigir as falhas que ele possa estar apresentando em termos de sintomas e doenças pela carência de B12. Então, hormônios são assim, se tiver em falta, o ideal é que você reponha ou que você ajude as glândulas do corpo a produzir adequadamente. Ah, Ícaro, mas depois da menopausa, depois da andropausa, os testículos, os ovários podem não produzir mais adequadamente. Aí o ideal realmente é você repor. Exato, mas antes disso, muitas vezes você pode ajudar as glândulas a produzirem direito os hormônios. Como? Estimulando e ensinando como exercício físico, nutrientes específicos, dormir direito, sono é importante, respirar adequadamente, tomar água direito, meditar, acalmar-se, lidar melhor com o estresse, pegar sol, entende? Só que não existia um nome para esse conjunto de conhecimentos que pode ajudar um organismo a melhorar sua produção de hormônios sem necessariamente ser administrado o próprio hormônio para o organismo, que é a reposição. E aí deram um nome para esse conjunto de conhecimentos, que é modulação hormonal. Se você for procurar no dicionário o que significa modulação, significa ajuste, encaixe, complementação. Então, gente, modulação hormonal, por mais que algumas sociedades e companhia fiquem aí de mimimi dizendo que não existe, a gente tem que largar de ser idiota. Existe modulação hormonal, sim. Pode não ser especialidade médica ou odontológica reconhecida, mas existe. É o nome, é o rótulo que é dado para um conjunto de conhecimentos que envolve otimizar não só o equilíbrio hormonal, a produção, mas também a atuação dos hormônios no corpo. Pronto. Sabe? Não precisa a gente ficar chorando aí de besteira. Quem pode prescrever hormônios no Brasil? Por lei, dentistas e médicos. Se você for olhar os currículos básicos da maioria dos dentistas, não sabem prescrever hormônios. Tem muitos que estão correndo atrás de cursos, de pós-graduações, para aprender a prescrever hormônios. Joia! A lei permite, bons cursos vão ensinar, talvez faça a coisa certa. Só que também tem uma coisa, tem um monte de dentista que está prescrevendo hormônios para a saúde bucal, para estética, para melhoria de performance geral. Só que hormônios vão agir no corpo inteiro. Então, se o cara ou a mulher dentista vai prescrever hormônio e não sabe lidar com as consequências dos hormônios no corpo inteiro, na mente, em tecido tumoral, em músculos, em ossos, em demais glândulas, vai dar problema, porque uma coisa é você prescrever hormônios para um efeito específico, outra coisa é você lidar com os efeitos sistêmicos.
Depois, outra coisa, tem muita gente por aí que, apesar de ter a liberação para prescrever hormônios, não sabe prescrever, não segue os princípios que estão lá no icaro.med.br/modulação, icaro.med.br/hormônios, que eu acho que todos vocês, mesmo que não prescrevam, um dia vão ter que usar, porque hormônios são importantes a vida inteira para todo o organismo, sabe? Todo e qualquer sintoma pode ser causado ou agravado por carências hormonais, então é importante que você, ou excessos ocasionalmente, é importante que você conheça, sabe, a parte hormonal. Então você precisa conhecer para saber, por exemplo, que não deve usar hormônios quem tenha hábitos de vida inadequados, senão vai dar problema. E depois vão botar a culpa nos hormônios e a culpa não foi do hormônio. É porque o hormônio comanda os tecidos, as células para executarem funções que, se os hábitos de vida estiverem ruins, não toma água direito, não come direito, alimento de baixa qualidade, não dorme direito, não respira direito, não se exercita, não toma sol, é estressado demais, enfim, está intoxicado, o hormônio vai mandar os tecidos e células executarem algumas funções, os tecidos vão executar de forma errada, por hábitos de vida ruins, e vão botar a culpa do problema nos hormônios depois. Só que eu canso de ver aqui em Brasília, que é onde eu atendo, o único lugar do Brasil que eu atendo, tá? Por enquanto. Eu canso de ver aqui em Brasília gente que mal pergunta dos hábitos de vida do paciente, sai tacando hormônio. Depois vem os pacientes bater lá no consultório para consertar, sabe, o quadro. Até endocrinologista muitas vezes faz isso, sabe? Ou então o paciente vai bater no pronto-socorro com um monte de problema, por quê? Porque o problema não foi o hormônio. O problema foi o paciente com hábitos de vida ruins que não deveria ter recebido hormônio até equilibrar primeiro os hábitos de vida, ou junto, né? Outra coisa, tem um monte de médico por aí, incluindo endocrinologista, que parece que pensa que as pessoas são só tireoides ambulantes. Gente, você tem hipófise, você tem hipotálamo, você tem tireoide, você tem timo, você tem suprarrenais, você tem ovários, tem testículos, dependendo de ser homem ou mulher. Então você tem um monte de outras glândulas no corpo. Você tem pâncreas. Não dá para ficar fazendo check-up dizendo que foi completo. Na minha opinião, não tem como fazer isso só checando tireoide de um paciente. Na hora de checar tireoide, só checar TSH e T4. Dá licença, eu acho, minha opinião médica, que isso é um check-up muito incompleto. Então, tem muitos endocrinologistas e sociedades por aí que estão querendo falar aos quatro cantos. Somente endocrinologistas é que entendem de hormônios e de metabolismo. Tá errado. Não é isso, não. O nome da especialidade, que é só para médicos, pode ser endocrinologia e metabologia. Tudo bem. Conheço excelentes endocrinologistas que realmente veem as outras glândulas do corpo, veem a questão de modulação, de hábitos de vida, sabe, de vitaminas, de minerais, beleza. Mas conheço também um monte de endocrinologista que não está nem aí nisso para o paciente, nas suas consultas de 5 a 10 minutos, não avaliam direito o paciente, sabe? Mas na hora de bradar os quatro cantos, eu é que entendo de hormônio sério, então por que não aplico o conteúdo direito com um monte de paciente que eu recebo em consultório, reclamando que não foram bem vistos, não foram bem avaliados, ou foram avaliados em consultas de 5, 10 minutos. Por uma coisa muito específica, vá lá, mas tocar o dia a dia de uma avaliação de todas as glândulas do corpo, ou das principais, em 5 a 10 minutos e com exames escassos, eu julgo isso muito difícil, sabe? Então assim, gente, modulação hormonal. Você quer saber o básico? Na minha opinião, tá lá no icaro.med.br/modulação, ou tá no icaro.med.br/hormônios, tá? Vai lá, aprenda o básico até para você saber o quanto hormônios são importantes para todo mundo, desde criança até idoso, o quanto qualquer problema de saúde pode ser causado ou agravado por problemas hormonais, o quanto muitas pessoas por aí estão tomando remédios desnecessariamente ou com menos necessidade, porque muitas vezes tem problemas na modulação, no equilíbrio hormonal, que poderia ser equilibrado, tá? E olhe, nem toda pessoa que tem desequilíbrios hormonais precisa de reposição hormonal. Muitas pessoas precisam de modulação, que é o quê? É dar condições para o organismo produzir direito. Por exemplo, uma pessoa com carência de zinco, ela vai desenvolver problema de testosterona, de não produzir direito ou da testosterona não encaixar direito nos receptores, porque isso precisa de zinco, tá? Uma pessoa com carência de noradrenalina, ela pode ter carência de cobre. E às vezes ela não vai precisar que você dê noradrenalina para ela. Não tem como você fazer isso
para um paciente convencional que não esteja dentro de um hospital, sabe? Pode ser que precise de ajuste de cobre. Pessoas com carência de vitaminas do complexo B podem desenvolver um monte de carências hormonais porque as vitaminas do complexo B são fundamentais para produzir um monte de hormônio e de neurotransmissores. Pessoas com carência de selênio podem ter sintomas de hipotireoidismo. E aí, muitos médicos por aí vão repor o hormônio da tireoide, mas na verdade o que essa pessoa precisa é de repor o selênio. Mas como se muitos médicos por aí nem sabem o que é selênio, nem pedem selênio, nem sabem como repor o selênio depois, onde é confiável você dosar, como interpretar o exame e tudo mais. Então a verdade, gente, é que é o seguinte, na minha opinião, a maioria dos médicos não aprende modulação hormonal direito na faculdade e sai por aí depois falando que é besteira. Porque tem muita gente defendendo sua zona de conforto. Se eu não sei o que é, eu vou dizer que é besteira. Se a minha sociedade oficial de classe diz que é besteira, eu vou dizer que é besteira. Mas você sabia que tem um monte de sociedade oficial de classe que é patrocinada por azeite de oliva, por margarina, por óleos específicos, por redes de fast food, por aí vai? Pois é. Em várias profissões diferentes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com em quem que você acredita por aí. Eu acho que todo mundo, antes de criticar, primeiro deveria conhecer e estudar para ver, tá bom? Mas assim, Ícaro, de onde tá vindo tanta reação à modulação hormonal? Por que que tem tanta gente que tem tanto ódio de modulação hormonal? Vou explicar para vocês. Quando chegou a modulação hormonal no país, isso deve fazer em torno de 20 anos, chegou como um conjunto de conhecimentos que começou a ser disseminado para qualquer médico que fosse, tá? Não interessava a especialidade. Todo médico podia fazer um curso de final de semana para aprender a base e depois disso podia fazer uma pós-graduação para aprender de forma mais aprofundada a lidar com a parte de modulação hormonal, ou seja, ajustar os hormônios, não necessariamente repondo, mas também, quando necessário, repondo e dando vitaminas, minerais, suplementos, hábitos de vida, quando necessário, tá bom? Otimizando essas coisas. Beleza. E outra coisa, não se falava só de tireoide, falava-se também de cortisol, falava-se também de estradiol, progesterona, testosterona, coisas que eram domínios bem de leve, né, de endocrinologistas e ginecologistas, na maior parte dos casos, no Brasil. Então, o que que acontece? Primeiro, que algumas categorias se sentiram ameaçadas de vários outros médicos, né, estarem lidando com hormônios, modulando. E o que que é esse modular? E aí os consultórios naturalmente começam a ficar um pouco mais vazios, os pacientes começam a perguntar sobre isso, então isso também ameaça um pouco a zona de conforto. Mas o problema é que muitos desses médicos estavam parando nos cursinhos de final de semana e chegavam na segunda-feira, não, agora eu sei modulação hormonal, usando doses erradas, sabe? Manipulando em qualquer lugar, e o paciente manipulando em qualquer lugar, às vezes pega um produto de baixa qualidade, o produto de baixa qualidade não funciona direito, overdose em uns, subdose em outros, e médicos que às vezes ao invés de fazer a pós, estavam lá se fiando em conhecimento de final de semana e não estavam conseguindo realmente fazer direito. Isso queima uma coisa. E aí quando se perguntava o que era, o que o médico falava que estava fazendo? Não, eu estou fazendo modulação hormonal. É claro que os justos pagam pelos pecadores. Muitas pessoas se colocaram na posição de ensinar modulação hormonal. Muitas pessoas se colocaram na posição de eu fiz um curso de final de semana, ou eu fiz uma pós, agora eu sei fazer modulação hormonal. Um monte de gente escreveu no carimbo, eu sou especialista em modulação hormonal, ou então, fulano de tanta, CRM tal, modulação hormonal. Não pode fazer isso. Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, fui até presidente da Corregedoria no passado. Você não pode colocar no carimbo uma coisa que você não é especialista. A não ser que você deixe bem claro que aquilo não é uma especialidade, sabe? Para não ludibriar ninguém. Então, muita gente saiu usando o rótulo modulação hormonal erradamente. Aí criou uma cisma. Beleza. E aí, muitos cursos aí foram criados. E aí, conselhos de medicina criaram uma cisma, um ranço com isso. Sociedades criaram um ranço com isso. Por causa da chateação com o rótulo comercial e o mau uso do rótulo comercial. Ok. Para piorar,
Algumas pessoas no país, por exemplo, tem um dentista que fez isso, alguns médicos, alguns nutricionistas, tá? Começaram a dar cursos de modulação hormonal e inventar que desenvolveram um método de modulação hormonal XYZ com seus nomes por aí. Mas não pararam por aí. Começaram a criticar médicos, tá? E a se colocar como estamos sendo perseguidos porque por nutrólogos, nutrologia é besteira, é picaretagem, fuja disso. Por ortomoleculares, é picaretagem, fuja disso, sabe? E começaram a criticar endocrinologista em geral e dizer que endocrinologia é tudo uma coisa ultrapassada, sabe? E que a maioria dos ginecologistas não sabia o que estava fazendo. Enfim, ao invés de agregar, teve alguns desses aí que não sei se para vender curso, sabe? Ou para poder ganhar mais pacientes, dizendo que faz uma coisa que às vezes nem pode fazer. O que aconteceu? Isso foi levando mais ainda o nome modulação hormonal para o buraco, a ponto das pessoas desenvolverem preconceitos e de tempos em tempos modulação hormonal ser uma coisa atacada. Infelizmente, por mais que os princípios corretos de modulação hormonal e quando ela for bem aplicada, ela seja muito benéfica para a maioria das pessoas, porque muitas vezes otimiza os hormônios até sem usar hormônios, acabou queimando o nome, como acontece com várias coisas por aí, certo? E aí, a gente começou a escutar umas atrocidades que você consegue escutar até em palestras na internet. Eu peguei algumas, por exemplo. Tem um cara aí que dá palestras de modulação hormonal, desenvolveu um método de modulação hormonal. Até aí tudo bem, tá? Esse cara, ele tem muito material bom, é um cara que eu já conheci pessoalmente, sabe muito sobre modulação hormonal, sabe? É um cara que tem muito artigo publicado, é um cara que tem até livretos publicados e tudo sobre o tema, joia. Mas o cara começou a se sentir perseguido, começou a atacar um monte de especialidade médica, sabe? E aí, para promover o seu método, resolveu soltar algumas pérolas. Por exemplo, me diga uma doença e eu vou te dizer que ela é causada por deficiência hormonal. Tá errado isso, gente. Tá errado. E as doenças como escorbuto, beriberi, que foram causadas por carência de vitamina C, carência de vitamina B, sabe? E as doenças, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, que é causada por excesso de glutamato, por falta de GABA, em geral. E doença como diabetes, que é causada, até que se prove o contrário, por um excesso de radicais livres e inflamações causado por um mau metabolismo da glicose no organismo, seja por falta de insulina, seja por problema nos receptores, sabe? Seja por problema na água do corpo, enfim, sabe? Então tem doenças que são causadas por fatores específicos não hormonais. Não dá para você pegar e falar que tudo é causado por deficiências hormonais. Tudo pode ser causado ou agravado e mantido por problemas hormonais, concordo. Problemas hormonais podem causar ansiedade, depressão ou, se não causaram, agravar esses problemas sim. E eu vejo vários pacientes em consultório que quando você melhora os hábitos de vida, vitaminas, minerais, neurotransmissores, sabe? E hormônios também melhoram, sem precisar de remédios. Mas daí você falar que tudo é causado por carências hormonais, para isso tá errado. Isso é fisiológica, sabe? E bioquimicamente e patologicamente errado. É uma coisa usada para promover métodos por aí. Você tem que tomar cuidado. Porque se você acreditar num negócio desse, daqui a pouquinho você não vai achar nem que vitaminas e minerais são importantes, nem hábitos de vida, tudo é hormônio e vai se lascar de verde e amarelo. Por quê? Porque eu já falei para vocês e falo lá no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação. Não se usa hormônios antes de melhorar seus hábitos de vida, ou junto, né? Seu padrão mental, suas relações sociais, até a sua espiritualidade, senão seu corpo vai receber ordens para fazer coisas que ele não tem como cumprir direito, tá? Outra pérola desse cara. Você cura a depressão com testosterona. Não, gente. Nem toda depressão se cura com testosterona. Várias delas você consegue ajudar bastante e até curar com o apoio da testosterona e várias outras coisas. Complexo B, magnésio, inositol, taurina, meditação, GABA, sabe? Exercício físico, sono, é um monte de coisa. Se alguém virar para vocês
e falar para vocês, tudo é causado por carência de hormônios e tudo você cura com hormônios. Fuja dessa pessoa, porque isso aí é picaretagem para vender curso ou para vender método. Não pode ser assim, gente. O ser humano é muito plural. O ser humano tem muitos fatores que afetam sua saúde. Não dá para você falar que uma coisa serve para todo mundo. Tudo bem? A não ser uma coisa. Que Deus está por nós quando a gente faz a nossa parte, então são duas coisas. E que hábitos saudáveis de vida, de acordo com os últimos estudos, principalmente dos últimos 20 anos, hábitos saudáveis de vida são o fator que mais afeta a saúde, para bem ou para mal. Tá lá no icaro.med.br/saúde, dá uma olhada, tem toda a minha argumentação lá. Isso é verdade absoluta, para todo ser vivo, principalmente seres humanos, tá? Então o que eu vejo é que testosterona, DEA, progesterona, cortisol e vários hormônios podem ajudar a maioria das pessoas em qualquer idade. Sim, você equilibrar isso, seja dando os hormônios, seja dando condições para o organismo produzir melhor os hormônios, seja as duas coisas. Tá bom? Ok. Agora, você falar que hormônio cura tudo, tá errado. Tá errado. Falta muita coisa nesse raciocínio, tá? A pior foi o seguinte, dizer que não existe pessoa chata no mundo. O que existe é pessoa sem testosterona. Quer dizer que toda pessoa chata, na verdade, tem carência de testosterona? Meu Deus, uma criança chata, então lascou, né? Nem despertou o eixo hormonal ainda e o problema é carência de testosterona? Tá difícil, né, gente? Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso, ok? O que eu preciso dizer para vocês, como recado final, é o seguinte. Modulação hormonal é algo científico, mas é só um rótulo para um conjunto de conhecimentos que pode e deve ser estudado por médicos e também por dentistas, porque não, se a lei permite que eles prescrevam, que façam bons cursos com boas pessoas completos para aprender a lidar não só com o hormônio, mas com as complicações possíveis e no nível sistêmico. Se não sai por aí fazendo besteira, como eu já peguei vários casos de dentistas para eu poder consertar os hormônios, mas não só de dentistas, de nutricionistas, de outros médicos e até de endocrinologistas, por uma visão mais global da parte hormonal. Então deixa eu dizer para vocês, hormônios todo mundo precisa a vida inteira, da criancinha que acabou de nascer até o idoso prestes a morrer. Precisa de hormônios a vida inteira, de equilíbrio hormonal. Isso muitas vezes vai ter que ser visto pela modulação hormonal ou pela reposição hormonal, que é parte da modulação. Às vezes você vai precisar repor hormônio, sim. E muitos médicos convencionais têm preconceito com hormônio, aquela história que o hormônio causa câncer, causa infarto, causa derrame. Sozinho, raramente, se for bem utilizado. Eu explico lá no icaro.med.br/modulação. E no icaro.med.br/hormônios. Não tenha preguiça de estudar. Ou vai acabar entregando sua saúde a preconceitos e não vai fazer o necessário, ou vai entregar sua saúde a gente que não sabe conduzir direito. Então, modulação hormonal é o nome de um conjunto de conhecimentos científicos. Todo conhecimento pode ser bem utilizado ou mal utilizado, depende de quem vai utilizar. Ok? Um carro pode ser usado para matar ou usado para transporte, que ele foi criado para isso. Modulação hormonal foi criada para fazer o bem. Mas tem gente que usa errado, usa comercialmente e mal, vai depender. Você é que não pode deixar de estudar e escolher o melhor para você, tá? E agora eu espero que você tenha entendido ao longo dessa live por que tem tanto preconceito com o termo modulação hormonal. Teve gente que o consultório começou a esvaziar um pouco por conta de outras pessoas fazendo modulação hormonal de forma competente. Teve gente que usou modulação hormonal só baseada em cursinho de final de semana, sem saber o que faz direito, e deu problema. Teve gente que usou o rótulo comercialmente demais, isso aí causou antipatia de um monte de gente. Teve gente que não podia fazer modulação hormonal e fez, tem gente que faz até hoje, sabe? E teve gente que, infelizmente, até indicou modulação hormonal adequadamente, mas paciente manipulou em qualquer lugar errado por aí, teve resultados ruins e deu problema. Sabe? Então, assim, são vários os fatores que podem levar a problemas quando você faz qualquer coisa na medicina com um profissional ruim ou mal informado, sabe? Ou manipula em local ruim, ou até compra de uma marca ruim determinado produto, ou usa de forma errada,
sabe? Ou não tem hábitos de vida adequados para fazer. Tudo em medicina depende da análise completa de vários fatores diferentes. Não é um só, sabe? Então, qualquer pessoa que diga que tem a solução para todos os sofrimentos da humanidade, duvide. A não ser que seja falando em Deus, que realmente quando a gente faz nossa parte, eu acredito que o Pai nos ajude em tudo, tá? Eu sou cristão com orgulho. Ou uma pessoa que fale que hábitos saudáveis de vida são o que há de mais importante na medicina em termos de saúde. É o que os estudos dos últimos 20 anos têm mostrado. E o que eu demonstro para vocês no icaro.med.br/saúde, não tenha preguiça de estudar, no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios, tá? Agora, é o que eu posso falar para vocês aqui em geral. Eu não posso dar conselhos específicos para ninguém por uma via dessa como internet, tá? Recentemente uma senhora postou no YouTube: Doutor Ícaro, meu marido infelizmente tem Parkinson. Que remédio que o senhor indica para ele? Minha senhora, me desculpe, eu não posso fazer isso. Eu não conheço o caso do seu marido, não conheço os exames, não conheço os hábitos de vida, não conheço as queixas, sabe? Então, por mais que eu queira ajudar, nem o Conselho Federal de Medicina me permite fazer isso, sabe? Se você quer respostas específicas, marca uma consulta, mande o seu e-mail lá para recepção.med@gmail.com ou para o icaro.aa@gmail.com. Lembrando que e-mail e link não pode ter acento, tá? E nem ser cedilha, tá bom? Você vai botar recepcal.med@gmail.com. E para quem está interessado em participar das turmas de consultoria comigo também, não é consulta, é consultoria, que eu vou em grupo acompanhar a saúde durante alguns meses, sabe? Um vai aprender com o exemplo do outro, grupo fechado, claro que tem um valor por isso também. Você pode me mandar um e-mail lá para o recepção.med@gmail.com ou para o icaro.aa@gmail.com. Serão turmas pequenas de acompanhamento, 4 a 6 meses, estou decidindo ainda, tá? Mas eu não estou aqui para vender produto para vocês. Tudo que eu falei para vocês hoje tá gratuito no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios, tá bom? Então, cuidado quando for acreditar em rótulos por aí. Rótulos costumam mais prejudicar, sabe, do que ajudar, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre modulação hormonal. Estudem os links que eu falei. Um grande abraço, obrigado pela confiança e fiquem com Deus. Até mais.